Fala aí, galera, tudo bom? Deixa eu só explicar aqui. A aula de sexta-feira, né, do dia 10, a professora falou do pequeno teorema de Fermat e ela falou que era muito importante. E ela ficou preocupada de quem não estava na aula conseguir fazer exercício disso. Aí eu falei em sala de aula o seguinte: pô, semestre passado alguém colocou um vídeo no grupo sobre o pequeno teorema de Fermat. Aí eu fui atrás desse vídeo. Não era bem o que eu estava pensando, não. Era um vídeo resolvendo um exercício, não era explicando o teorema. E quando eu fui procurar na internet algum vídeo do teorema, nenhum explicava igual tá no livro e igual a professora falou. Era sempre um pouquinho diferente. Aí eu falei assim, pô, então eu vou gravar um vídeo quase que com um resumo da aula, que aí ajuda vocês e me ajuda também, porque quando for estudar, eu tenho isso aqui como referência também, tá? Então, deixa eu aqui falar aqui rapidinho, eu anotei no meu caderno o que ela falou de mais importante, tentei passar para cá, para tentar ficar organizado, tá? A primeira coisa que ela falou na aula foi, primeiro, ela trabalhou a aula 6 e 7 do blog, tá? Porque a aula 6 e 7 eram curtas, tinham 20 slides mais ou menos. Aí ela trabalhou as duas juntas, sexta-feira. E a aula 6 já começa a falar sobre o número primo. O número primo é a coisa mais importante que tem aqui, tá? Aí ela começou falando sobre o lema de Euclides. Isso daqui, se eu não me engano, a gente até já viu isso em aulas anteriores, que é o seguinte, olha. Se P divide AB, então o P vai dividir A ou o P vai dividir B. Ela também falou o seguinte, que a letra P é convencionado que a gente usa para número primo. Então o número primo usa a letra P e o A e B para números quaisquer, tá? Então, se o P divide o produto AB, então o P ele vai dividir A ou ele vai dividir B. Ele vai dividir um dos dois. Aí, ela também em seguida falou do lema de Gauss, que é parecido até. Se o P divide o produto AB e o P ele não divide A, então o que isso significa? Que ele obviamente vai dividir o B, né? E o MDC entre o P e o A é 1, eles são primos entre si. E aí, ela falou o seguinte, ela relembrou com a gente algumas coisas, se eu não me engano, da aula 3 do slide. Ela não colocou todos, só que eu acho que seria também interessante a gente também ler todos. Lembra no dia da prova que a gente ficou revisando aquelas regras de divisibilidade? Que expoente par, expoente ímpar. Então, ela relembrou esses dois aqui, porque eles iam acabar sendo usados mais na frente. Só que eu acho que vale a pena a gente ver todos, tá? Então, o que ela relembrou de aulas passadas que era importante? Se o A divide B e o A divide C, então o A vai dividir uma combinação linear entre B e C, tá? Então, isso daqui a gente já tinha visto antes. Basicamente seria o seguinte, né? Ó, faz muito tempo que eu não escrevo com isso aqui. Não sei nem se eu consigo escrever isso aqui. Então, só um exemplo. Exemplo numérico, tá? O 2, ele divide 6. E o 2, ele divide 8. Então, isso significa que o 2, ele vai dividir qualquer combinação linear entre 6 e 8. Por exemplo, 3 vezes 6, mais 5 vezes 8. Ele vai dividir isso daqui, né? Porque se ele divide o 6 e divide o 8, então ele vai dividir essa soma, porque ele consegue dividir cada uma das parcelas, tá? E aqui embaixo A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N. Tem até outras regras além dessas daqui, só que no quadro ela colocou só essa. Ela até colocou mais uma que eu não escrevi aqui e eu acabei lembrando agora. Que é o seguinte, se o A divide B e o B divide C, então transitividade, o A ele divide C. Ela também falou do teorema fundamental da aritmética. Todo número natural maior do que 1, ou ele vai ser primo, ou ele vai ser um produto de primos. E ela também falou... Perdão. E, além de tudo isso daqui, ela começou a falar das coisas que de fato a gente vai precisar operar e fazer contas, tá? Então, deixa eu esconder aqui.
E ela também falou sobre quantidade de divisores, que é uma regra que a gente até sabe, né? Por exemplo, quantos divisores o número 12 possui? A gente fatora o número 12, né? Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Aí, para saber a quantidade de divisores, como é que a gente faz? A gente pega os expoentes, a gente pega os consecutivos dos expoentes. Então vai ser 2 mais 1 vezes 1 mais 1. A gente pega o expoente 2 aqui da base 2 e o expoente 1 da base 3. Então isso aqui vai ser 3 vezes 2, que vai dar 6. Então o número 12 ele tem 6 divisores. Ela falou disso daqui e passou um exercício pra gente do livro, que é o 7.1, que é isso daqui, ó. Encontre m e n para que 9 elevado a m vezes 10 elevado a n tenha, letra A, 27 divisores e letra B, 243 divisores. Tá? Então, como é que funciona isso? Vai funcionar assim, ó. A primeira coisa que a gente faz é fatorar esse númerozinho aqui em cima aqui. Porque para escrever divisores, as potências têm que ser de bases primas. Então, olha, aqui eu vou ter 3 ao quadrado elevado a m vezes 2 vezes 5 elevado a n. Então, isso daqui vai ficar 3 elevado a 2m vezes 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Tá certo? Então, como é que eu faço para encontrar a quantidade de divisores? A quantidade vai ser 2m mais 1 vezes n mais 1 vezes n mais 1, que vai ser igual 2n mais 1 vezes n mais 1 ao quadrado. Aí sim, para poder fazer a letra A, essa expressão tem que ser igual a 27. Então, eu vou ter 2m mais 1 vezes n mais 1 ao quadrado igual a 27. Só que 27 é 3 ao cubo, não é? Então, esse produto aqui tem que dar 3 ao cubo. Então, o que isso significa? Eu tenho um fator aqui que tem expoente 1, eu tenho um fator aqui que tem expoente 2. Então, qual é a ideia? Esse 3 ao cubo tem que estar espalhado aqui. Aí eu tenho algumas possibilidades. Quais são as minhas possibilidades? Ou esse cara aqui vai ser 3 ao quadrado e esse aqui vai ser 3, ou esse cara aqui vai ser 3 elevado a 0 e esse cara aqui vai ser 3 ao cubo, né? Eu não consigo colocar aqui 3 elevado a 1, por exemplo, porque aqui o expoente é par. Então essas são as minhas possibilidades, tá? Então, para cada uma das possibilidades, eu vou ter uma solução diferente. Então, ó, aqui eu tenho a minha primeira possibilidade, aqui eu tenho a minha segunda possibilidade. Aí, para minha primeira possibilidade, o 2m mais 1 vai ser 3, né? Então, o 2m mais 1 vai ser 3. Então, eu vou ter que 2m mais 1 é igual a 3. Isso aqui vai me dar um m igual a 1, certo? E o n mais 1 também vai ser 3. Porque, olha, n mais 1 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado. Então, o n mais 1 também vai ser 3. Eu vou ter um n igual a 2. Então, essa daqui é a minha primeira possibilidade, tá? Que vai ser o m igual a 1 e o n igual a 2. Certo? Agora, para a minha segunda possibilidade. Para a minha segunda possibilidade, eu vou ter o seguinte. 3 ao cubo é 27. Então, o 2m mais 1 vai ser 27. Então, o m vai ser igual a 13. E aqui, olha,
3 elevado a 0 vai ser o quê? Vai ser 3 elevado a 0 é 1. Então, o que está aqui tem que ser 1. Então, eu vou ter que... o n mais 1 é igual a 1. Então, o n é 0, tá? Então, essas são as minhas duas possibilidades. Se isso acontece, vai dar certinho. Tá? Se o n for 0, aqui vai ficar 0 mais 1 é 1. 1 ao quadrado é 1. E se o m for 13, 2 vezes 26, com mais 1, 27, que é o que a gente queria. Então, para a letra A, é isso daqui. Eu tenho duas possibilidades. Tá? Para a letra B, o que vai acontecer? Na letra B, eu vou ter 243 é 3 à quinta. Então, o que vai mudar? Vai mudar o seguinte, ó. A letra B vai ficar assim. A letra B vai ficar o seguinte. Eu vou ter aqui 2m mais 1 vezes n mais 1 ao quadrado igual a 3 à quinta, que é o 243. Então, o meu expoente aqui é 5. Aí, qual vai ser as minhas possibilidades? Esse daqui pode ser 3 à quarta e esse 3. Esse aqui pode ser 3 ao quadrado. E esse aqui 3 ao cubo. E a minha última possibilidade, esse aqui 3 a 0 e esse aqui 3 à quinta. Né? Porque como esse termo ele tem um expoente par, então ele pode ser 3 à quarta e aí sobra um 3 para cá. Ele pode ser 3 ao quadrado e sobra 3 para cá, e 3 ao cubo e 3 a 0 e sobra 3 ao cubo para cá. Então essas são as minhas três possibilidades. E aí você tem que responder cada uma delas, tá? Vai ser exatamente igual a letra A, só que eu vou ter mais possibilidades porque o expoente aqui é maior, tá? E aí segue o mesmo cálculo. Calcula separadamente, encontra as três. Então, isso aqui foi o que ela passou de quantidade de divisores. E aí chega na parte da aula que ela disse que era a parte mais importante. Tá? Pequeno teorema de Fermat. Olha aqui. Dado o número P primo, né, tem-se que o P divide A elevado a P menos A para todo o A inteiro. Então, exemplo, 5 é primo. O 5 ele vai dividir 3 à quinta menos 3. É isso. Tá? Basicamente é isso daqui. Então, o primo que tiver aqui vai ser o primo que vai estar aqui em cima, aqui, olha, no expoente. Isso aqui só vale para P primo. Aí, ela também falou de uma consequência do pequeno teorema de Fermat, que é um corolário que também é chamado de pequeno teorema de Fermat. Aí, qual é a ideia dele? A ideia dele é o seguinte, ó. Se eu pego o pequeno teorema de Fermat e coloco o A em evidência, ou seja, se eu colocar o A em evidência, vira isso daqui, ó. Coloquei o A em evidência. Então, se o P e o A forem primos entre si, então o P ele não consegue dividir esse Azinho. Então ele vai ter que, por obrigação, dividir o lado de cá. Então o P ele vai dividir A elevado a P menos 1, menos 1. E ela frisou, ela colocou no quadro, que as duas versões do pequeno teorema de Fermat tem que saber de cabeça. Esse aqui é um teorema muito forte. E na hora da prova do Encke, quando você for usar o pequeno teorema de Fermat, tem que escrever pelo pequeno teorema de Fermat, porque isso aqui é muito importante. Então, P é primo. O P, ele vai dividir o A elevado a P menos A. Isso aqui é a primeira versão do pequeno teorema de Fermat. E a segunda versão, que é o P, ele vai dividir o A elevado a P menos 1, menos 1. Isso aqui, caso o P e o A sejam primos entre si. Isso que ela falou que é o mais importante da aula. Aí eu vou tentar resolver os mesmos exercícios que ela fez em sala de aula. Vou tentar
fazer aqui com calma, ver se fica claro. Ó, primeiro exemplo aqui. Dado n inteiro, né? Mostre que n à quinta e n, quando escrito na base 10, possuem o mesmo algarismo da unidade. E mostrar que n à quinta menos n é sempre um número múltiplo de 30. Vamos para a primeira parte aqui. Mostrar que n à quinta e n tem sempre o mesmo algarismo da unidade. O que isso aqui quer dizer? Eu tenho o n à quinta, ele vai ter um algarismo na unidade. E eu tenho o n, ele vai ter o mesmo. Então, se eu subtrair os dois, o algarismo da unidade vai ser anulado, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer que o 10 divide n à quinta menos n. Né? Porque se o n à quinta tem o algarismo 3 e o n também tem o algarismo 3, na hora que eu for subtrair, o 3 vai subtrair o 3, ele vai terminar em 0. Né? Então, o 10 divide isso daqui. O problema é que o pequeno teorema de Fermat, ele não usa 10, porque 10 não é primo. Né? Então, fatorando 10, eu vou ter 2 vezes 5. Então, isso aqui é equivalente a mostrar que o 2 divide isso daqui e o 5 também divide isso daqui. Se eu conseguir mostrar que o 2 divide e o 5 divide, eu automaticamente mostrei que o 10 divide. Né? Só que o segundo caso aqui, ele sai automático pelo pequeno teorema de Fermat. Por quê? Porque aqui o meu primo é 5 e o meu expoente também é 5. Então, pelo pequeno teorema de Fermat, esse aqui é divisível. O 5 divide isso daqui. Né? Então, isso aqui já é automático. Pelo pequeno teorema de Fermat, o 5 divide essa expressão. Tá? Agora, em cima, como é que ela mostrou o de cima? Ela mostrou pela paridade. Se o n ele for ímpar, o n à quinta é um produto de ímpares. Então, é ímpar vezes ímpar vezes ímpar vezes ímpar, que vai dar um ímpar. Então, eu vou ter um ímpar subtraindo com outro ímpar, que vai ser par. Agora, se o n for par, n à quinta, que é um par vezes um par vezes um par vezes um par, vai ser um par. E eu vou estar subtraindo um par. Então, ou eu vou ter um ímpar menos um ímpar, ou eu vou ter um par menos um par. O n à quinta e o n teriam a mesma paridade. Então, este resultado é par. Então, ele é divisível por 2. Então, a divisão por 2, ela mostrou pela paridade, e a divisão por 5, pequeno teorema de Fermat, automático. Tá? E a segunda parte, mostrar que ele é múltiplo de 30. E a segunda parte é o seguinte, ó. Né? O 30, eu posso escrever ele como sendo 5 vezes 6. 5 vezes 6. Então, eu tenho que mostrar que isso aqui é divisível por 5 e divisível por 6. Só que a divisão por 5, o pequeno teorema de Fermat já resolve. Então, eu tenho que mostrar a divisão por 6. Né? Eu tenho que mostrar que o 6 divide isso daqui. E como é que a gente faz isso? Por fatoração. N à quinta menos n, se eu colocar o n em evidência, vai ficar n que multiplica n à quarta menos 1. Diferença de 2 quadrados. Isso daqui vai ficar n, aí aqui vai ficar n ao quadrado menos 1, n ao quadrado mais 1. Né? E o do meio, de novo, diferença de 2 quadrados. Eu vou ter n que multiplica n menos 1, que multiplica n mais 1, vezes esse carinha aqui no final. Aí, qual é a ideia? Eu tenho aqui 3 consecutivos. N menos 1, n e n mais 1. Então, isso aqui é divisível por 3 fatorial. E 3 fatorial é 6. Então, ele é divisível por 5 usando o pequeno teorema de Fermat. E ele é divisível por 6 porque isso aqui pode ser escrito como um produto de 3 consecutivos. Tá?
Agora o exemplo 2 que ela trabalhou. Mostre que 5 divide a elevado a 12 menos 1, sabendo que o a ele é inteiro e o a e o 5 são primos entre si. Aqui que eu vou usar o pequeno teorema de Fermat com mais calma, porque no outro a gente até usou algumas coisinhas que a gente aprendeu antes, né? Aqui dá para usar direto. Tem duas versões do pequeno teorema de Fermat, que é o P que divide o a elevado a p menos a, e é o P que divide o a elevado a p menos 1, menos 1. Tem essas duas, tá? Quando a gente olha para cá, quem é o meu primo? É o 5. Então, o expoente aqui em cima, ou tem que ser 5 também, aí eu uso a primeira forma, ou tem que ser 4, que eu uso a segunda forma, porque a segunda forma ela usa o antecessor do expoente. O 12, ele não consegue virar 5, mas ele consegue virar 4. Então, como é que a gente faz? Isso aqui a gente escreve como a elevado. 12 é 3 vezes 4. Então, é a mesma coisa que a ao cubo a quarta menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que um a' a quarta menos 1. E aí, pelo pequeno teorema de Fermat, o meu P é o 5. E aqui o expoente é 5 menos 1, que é 4. Então, pelo pequeno teorema de Fermat, é divisível. Então, a gente teve que manipular aqui o expoente para tentar ficar em uma das duas possibilidades. Tá? Essa que é a ideia, é sempre tentar fazer isso. Aqui, o terceiro exemplo. Mostrar que 7 divide a sexta menos b a sexta, com a e b sendo primo de 7. Essa daqui, a gente fica meio bugado, eu fiquei lá na sala, porque tem potência nos dois, né? Como o meu primo aqui é 7, eu teria que ter um 7 que divide um a elevado a 7 menos 1, ou um 7 que divide um a elevado a 6... Ih, perdão, aqui tá errado, aqui em cima. Menos a, ou um 7 que divide um a elevado a 6 menos 1. Eu tenho essas duas possibilidades. Aí quando eu olho para cá, eu vejo que eu tenho um a elevado a 6. Tá faltando o menos 1. Não é? Aí o que a professora fez? Pelo pequeno teorema de Fermat, eu sei que o 7 divide o a elevado a 6 menos 1. E eu também sei que o 7 divide o b elevado a 6 menos 1. Como o 7 divide o primeiro e o 7 divide o segundo, o 7 divide uma combinação linear entre eles. Então isso significa que o 7 divide... Aí aqui eu vou usar cor diferente. Uma vez o a elevado a 6 menos 1, menos uma vez o b elevado a 6 menos 1, tá? Então, o 7, ele divide o a elevado a 6 menos 1, menos b elevado a 6 mais 1, aí o 7 divide o a elevado a 6 menos b elevado a 6. É isso. Tá? E esse aqui acho que foi o último que a gente... Ah não, a gente fez mais um em sala de aula. O exemplo 4 que a gente fez foi esse daqui, ó. Mostrar que o 21 divide isso daqui. 21 não é primo, né? O 21 é 3 vezes 7. Então eu tenho que mostrar que o 7 divide o a elevado a 6 menos b elevado a 6. E o 7 e o 3 também divide o a elevado a 6 menos b elevado a 6. O primeiro a gente já resolveu no exemplo anterior. A gente sabe que o 7 divide. Então tem que mostrar que o 3 divide. E como é que eu faço isso? Usando o mesmo artifício que a gente usou no exemplo 2. É só escrever assim, ó. A ao cubo ao quadrado menos b ao cubo ao quadrado. Aí isso aqui vai ser um a' ao quadrado menos um b' ao quadrado. Aí volta ao exemplo anterior, aonde eu tinha
o primo 7 e a potência 6. Aqui eu tenho o primo 3 e a potência 2. Né? Então, é só refazer o esquema. Então, basicamente, o que ela mostrou pra gente na aula, que ela falou que é muito importante, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. O pequeno teorema de Fermat. O P é primo. O P, ele sempre vai dividir qualquer base inteira elevada a P menos a mesma base, ou, se colocar o A em evidência, o P, ele vai dividir o A elevado a P menos 1, menos 1, tá? Sempre vai acontecer isso. Então, um exemplo primeiro, o 13, ele vai dividir, a base é qualquer base, pode ser 65, 65 elevado a 13 menos 65, ele vai dividir, é certeza. E o 13, ele vai dividir então, exemplo numérico. Digamos que o meu primo é 13. O 13, ele vai dividir, a base é qualquer base. A base é qualquer uma. 40 elevado a 13 menos 40. E a outra versão do pequeno teorema de Fermat, o 13, ele vai dividir o 40 elevado a 12 menos 1. Desde que o primo e essa base sejam primos entre si. Tá? O MDC seja 1. Isso aqui foi basicamente a aula que ela fez, que ela falou que era o mais importante. Tá? Aí, quando eu estava procurando, né, o vídeo para mandar para vocês, eu encontrei um vídeo com um exercício que era esse daqui, ó. Ela não passou isso aqui em sala de aula, não. Mas isso aqui, se não me engano, caiu em um Enki. Mostre que para todo número n natural, é também natural isso daqui. Aí quando a gente olha para cá, a gente nem pensa que tem a ver com o pequeno teorema de Fermat, é diferente nessa forma aqui. Mas por que isso aqui é o pequeno teorema de Fermat? Porque para essa expressão ser natural, as divisões precisam ser inteiras. Então, essa expressão aqui, ela tem que ser divisível por 5, a segunda tem que ser divisível por 3 e a terceira tem que ser divisível por 15. E por que isso aqui é o pequeno teorema de Fermat? Olha para cá, n elevado a 5 e a divisão por 5. N elevado ao cubo e a divisão por 3. Né? E o pequeno teorema de Fermat, o P, ele divide o A elevado a P menos o A. Né? Então, olha para cá, qual é a sacada? Esse meu primeiro termo aqui é 5, o meu primo é 5. E aqui eu tenho n elevado a 5. Tá faltando o menos A, tá faltando aqui o menos n. Aqui também, tá faltando menos n. Então, o que a gente faz? A gente faz uma modificação que é o seguinte, ó. Eu vou reescrever isso aqui. 3 à quinta, n à quinta. Mais 2 ao cubo, n ao cubo. Mais 11 a 15, 11 dividido por 15, né? Vezes n. Olha pra cá, qual é a sacada? Eu vou subtrair 3/5 de n. E aqui eu vou subtrair 2/3 de n. Por quê? Para aparecer o menos n de propósito aqui. Se eu subtrair menos 3/5 de n e menos 2/3 de n, para poder manter a minha igualdade, eu vou somar 3/5 de n e 2/3 de n. Aí isso aqui vai ser o meu elemento neutro. Eu estou somando e subtraindo a mesma coisa. Na linha de baixo, eu vou colocar o 3/5 em evidência. Então, olha, 3/5 em evidência vai ficar n à quinta menos n. Aqui, colocando o 2/3 em evidência, eu vou ter o 2/3 que multiplica n ao cubo menos n. E aqui tem que fazer o MMC, né? Só para fazer aqui rapidinho. Aí eu vou ter aqui embaixo o 11 mais 9, que vai dar 20, mais 10, que vai dar 30. Então eu vou ter 30 sobre 15n. Pronto, agora ficou a cara de usar o pequeno teorema de Fermat. Por quê?
Primeiro, pelo pequeno teorema de Fermat. O 5 divide essa expressão. Então, o primeiro termo é inteiro. É natural, no caso, né? O 3 divide essa expressão. Então, o segundo termo também é natural. E 30 dividido para 15. Isso aqui é divisível. Então, também é natural. Então, a expressão inteira fica natural. Tá? Então, eu tinha visto isso daqui, eu tinha achado interessante, eu quis trazer para cá aqui também. Então, o que está faltando ainda falar? O que a professora falou que vai fazer na semana que vem? Na semana que vem, no dia 17/11. Presta atenção. Ela pegou as questões da prova, pediu para mim e pro Nilo tirar foto. O Nilo tirou a foto da prova do Edu, eu tirei foto da prova da Linda. Eu vou enviar para ela. Até a próxima sexta, a gente vai ter que refazer essas questões. Pode consultar, pode ver, pode estudar e vai refazer as questões e entender as questões. Aí na sexta, a gente vai chegar com ela e vai bater com a nossa própria prova. A gente vai ver o que a gente errou, a gente vai ver o que a gente acertou e o que a gente errou tem que explicar para ela o que está errado e tem que mostrar o nosso que está certo. E ela vai reconsiderar e vai pontuar de acordo com isso. O importante para ela é que a gente consiga entender o que a gente errou e como que se faz as questões. Tá? Então, por dia 17, refazer a prova. Mas entender os erros. E exercícios recomendados. Da aula que a gente teve, ela pediu para a gente olhar a página 138, que foi da onde ela tirou aquela questão 7.1. Então, Edu, se a tua numeração for diferente, caça, aqui tem o exercício 7.1. E a página 158, que tem os exercícios do pequeno teorema de Fermat. Tá legal? Então foi basicamente isso. Eu espero que tenha ajudado aqui o vídeo aqui. Eu vou só subir no YouTube e disponibilizar o link, tá? Valeu!